Tudo que você precisa saber antes de comprar Starfield. Para quem não me conhece, eu sou o Zemblos e a ideia desse quadro é a gente falar sobre alguns pontos positivos, pontos negativos, o que a gente gostou ou não gostou de algum jogo em específico, e aí vocês decidem se vale a pena comprar ou não, jogar ou não. Lembrando que esse vídeo é o mais possível sem spoilers, mas a gente vai mostrar sim alguma gameplay, e normalmente é de algum trailer que foi mostrado, alguma apresentação, então nada demais. Esse jogo ele tá em desenvolvimento há mais ou menos uma década e é dos mesmos criadores de Fallout e de Elder Scrolls, e eu já acho melhor deixar claro de que eu não sou um fã de jogos da Bethesda, tá? Não é algo assim que me atrai, eu nunca joguei muito bem o Fallout, nunca gostei muito do Skyrim, por exemplo, então nunca me atraiu muito esse tipo de jogo. Dito isso, eu gostei de Starfield. ênfase no gostei, tá? Eu não acho que é um jogo excelente ou que, nossa, quebrou paradigmas, é o melhor jogo da história e vai repercutir durante décadas. Não. Eu acho que ele ganhou uma atração muito maior só por ser da Microsoft e toda a questão de console wars e etc. Mas enfim, ele é um bom jogo. Ele é uma IP nova da Bethesda em quase 2 décadas e tinha sim um hype muito grande em cima desse jogo, principalmente depois do lançamento, né, do fiasco que foi Fallout 76. A grande questão é que o jogo ele tem muitos pontos positivos, mas também tem muitos negativos. Então a gente vai fazer um balanceamento aqui de tudo, a gente vai conversar sobre algumas coisas em específico e aí vocês decidem se o jogo é bom ou não. A história principal desse jogo é um dos pontos fortes, tá, dele, realmente. Ela demora um tempo para engrenar, para pegar alguma atração, então você realmente no começo pode ser que desista de jogar, pode ser que você canse antes dela ficar realmente boa, porque quando eu falo demora um pouco pra pegar no tranco, não é um pouco do tipo 1h30, leva algumas horas e não é pra todo mundo, então se ela não te fisgou no começo, provavelmente ela não vai te fisgar depois. Basicamente você é um minerador num planeta aleatório e que você encontra um artefato e você acaba tendo umas visões quando encosta nesse artefato, e aí você é recrutado por um grupo de exploradores conhecido como Constelação, que eles são literalmente isso, eles são exploradores espaciais que querem desvendar e entender os mistérios da humanidade no universo. O que pegou muito pra mim na história é que ela começa a engrenar, começa a ficar muito boa, e aí de repente quando ela começa a pegar esse ritmo bom, ela ficou muito previsível pra mim. Então chegou em um ponto que aconteceu um certo diálogo, eu olhei e falei, putz, vai acontecer tal coisa, e foi exatamente aquilo que aconteceu. Não estragou a experiência da história no todo, mas foi muito previsível. A melhor parte desse jogo, nos pontos positivos principais, são as side quests, tá? Inclusive pelas recompensas. O desenvolvimento delas, como elas são apresentadas, tudo em volta das side quests funciona muito bem e realmente vale a pena. Como a gente já sabe, side quest é um dos pontos mais fortes da Bethesda, então é onde ela sabe brilhar de fato. No geral você tem mais emoção e mais qualidade na média nessas side quests do que na história principal. Um dos pontos fracos desse jogo, pelo menos pra mim, é a exploração espacial, porque ela é basicamente composta de menus e telas de carregamento, telas de loading. Então você entra na sua nave, vai numa tela de loading, você entra no menu, escolhe uma opção para sair do planeta, tela de loading, aí você entra no espaço, escolhe o sistema solar que você quer ir, pede para fazer a dobra, tela de loading. Chega no planeta, escaneia ele, pede para pousar, tela de loading. E tudo é assim. A exploração espacial é bem vazia e simples, não tem muito o que você fazer no espaço. Um dos piores pontos desse jogo de longe são os menus, tá? Os menus eles são complexos e ao mesmo tempo simples demais. Eu não sei nem como eles conseguiram fazer isso, mas parabéns, Bethesda, é realmente um feito incrível. Então, por exemplo, o menu de criação de personagens, você tem dezenas de centenas de opções para você criar o seu personagem e mesmo assim ele é muito mal organizado, é meio esquisito. Uma das melhores partes da criação de personagens de fato são os trejeitos e passado que você pode escolher para o seu personagem. Então você pode escolher que ele seja um pirata, ou então ele tenha tido pais muito presentes, ou então uma relação com um pirata espacial que vai te encontrar em eventos aleatórios no mundo. Então isso deixa o jogo um pouco menos monótono e ele gera eventos randômicos que são interessantes em alguns pontos. Tudo isso que eu falei até agora tem um grande problema, porque eles são pontos que funcionam muito bem, mas eles funcionam bem, sabe? Eles não são excelentes. E a nossa expectativa tá um pouco alta para esse tipo de jogo. Então vocês vão ver que eu repeti isso bastante. Tudo funciona muito bem, mas não como deveria, entendeu? A gente sempre fica nesse meio termo de tudo bem, não atrapalha a experiência do jogo, mas não é tão agradável assim. Na história principal você tem os NPCs que são ali os padrões, que são os NPCs da Constelação de fato, e eles não têm muita vida, mas isso é um padrão Bethesda e não tem muito o que fazer. Você consegue acabar criando um vínculo com eles, mas não é nada de absurdo, é algo muito ralo e superficial. Você tem alguns momentos emocionantes, algumas situações que acontecem, principalmente com um ou dois NPCs, mas não é nada de muito específico. Os NPCs dos cenários, aí a história já muda completamente. Eles são aqueles NPCs padrão Bethesda mesmo, que não tem vida e emoção nenhuma, mas eles servem ao propósito deles, que é povoar o mundo. Do mesmo jeito, você tem muitas cidades, entrepostos e etc. espalhados entre
entre os planetas, só que eles sempre são muito vazios e não tem muito o que você fazer entre eles. Então assim, você tem essa sensação mesmo na cidade principal. A cidade ela é muito grande, muito bem construída, só que mesmo assim não tem muito o que fazer ali dentro. De novo, é bom, funciona bem, mas não como deveria. A exploração, no geral, ela é muito básica, lembrando que é para um RPG. O Starfield é um RPG espacial, vamos falar assim. E sendo assim, ele é muito básico em tudo que ele faz. Você tem muitos itens no jogo que não servem para nada. Então aquelas situações que você pega um item específico no capítulo 1, no primeiro planeta, nos primeiros 10 minutos de jogo, e você não sabe para que ele serve exatamente, e fica com medo de você precisar dele no último capítulo, e aí você não tem mais acesso a esse item. Isso acontece muito nesse jogo. Então você não sabe o que você pode jogar ou não fora. Em certo momento você acaba não ligando mais para isso e vai procurar o item de acordo com a modificação ou upgrade que você queira. Uma das melhores partes desse jogo, e realmente é uma parte incrível, é a árvore de habilidades, que ela funciona em níveis diferentes. Então você tem toda a separação por categorias como ciência, social, combate, físico, etc. E dentro delas você tem níveis dentro dos níveis. É meio complicado de explicar, mas você tem habilidades específicas e missões para cumprir e liberar o próximo nível. Ou seja, não adianta só você fazer um farm de XP infinito e subir para o nível 500, porque você não vai ter as missões liberadas para você subir todos os níveis de uma vez. Então, para dar um exemplo simples, caso você queira mais oxigênio, você precisa, antes de zerar a sua barra inteira de oxigênio 50 vezes para poder liberar o próximo nível. Pelas contas que eu fiz e pelo tempo de jogo que eu tive, eu tô estimando ali que você vai precisar bater entre o nível 360 a 380 para liberar toda a árvore de habilidades. Lembrando, caso você tenha cumprido todos os requisitos de missões. Um dos piores pontos de longe desse jogo realmente é o inventário. E se você joga no computador, já fica aqui uma recomendação: instale um mod chamado Star UI. Ele modifica completamente o inventário e fica de fato como um RPG deveria ser. É vergonhoso porque você não consegue fazer comparações básicas. Então, por exemplo, caso você tenha uma arma na sua mão e você queira comparar ela com um segundo item, você consegue fazer essa comparação direta. Mas se você quiser pegar uma arma no chão e comparar com um item no seu inventário, você precisa antes pegar essa arma para depois fazer a comparação. É meio esquisito, e mesmo assim você não tem nenhuma explicação dos atributos de cada arma ou das diferenças deles, ou que questão de dano é de cada arma. É meio bagunçado. Esse mod que eu passei, ele muda completamente isso e ajuda bastante a você entender qual arma é melhor ou não para cada situação específica. Um ponto positivo, inclusive, são as armas e as modificações. Ele funciona melhor do que muito FPS para a parte de combate, porque sim, você é um explorador espacial, mas você tem muito combate em Starfield. E essas partes de luta, com a grande variedade de armas, acaba ficando mais agradável o jogo. A exploração de planetas também é mais um problema do jogo, porque a Bethesda já falou sobre isso e disse que queria dar uma sensação de vazio pro jogo. Foi proposital essa escolha de deixar planetas vazios, só que na minha opinião não precisava ser tão vazio assim. Eu entendo a necessidade de você colocar os 1000 planetas, mas você tem planetas que você tem literalmente nada para fazer. Não bastasse isso, você ainda tem aquela redoma de vidro entre os planetas que controlam a área que você pode circular. Também, novamente, tem um motivo para isso, a Bethesda já falou sobre isso abertamente, ok, não é um problema, mas me incomodou. E essas decisões criativas que a Bethesda tomou, eu não sei se agradariam todo mundo. Além disso, você não tem um veículo de transporte pro mundo. De novo, eles falaram sobre isso abertamente, falaram que não teriam esse veículo justamente pelo limite de espaço do planeta. Mas quando você pousa em um ponto específico de interesse e você precisa andar quase 15 minutos para até chegar a esse ponto, acaba meio que perdendo sentido, sendo que você tem os veículos de transporte dentro do jogo. No final, eu acho que a exploração por parte de side quest vale mais a pena do que a exploração de planetas de fato. A exploração de planetas, ela serve mais como farm de recursos e só. E aí entra outro ponto muito positivo do jogo, e aqui realmente é muito positivo, que eu senti que existem jogos dentro do jogo. E um deles é a construção de naves. Eu perdi literalmente um final de semana tentando construir a minha nave ali dentro. O sistema, ele é intuitivo até certo ponto, mas ao mesmo tempo eu tive um pouco de dificuldade para entender inicialmente. Então eu tive que reconstruir 4 ou 5 naves, se eu não me engano, foi coisa de 2 ou 3 horas. Uma recomendação minha é que você foque num perk de desenvolvimento de design de naves, se eu não me engano, se eu lembro agora direitinho, porque ele libera mais peças para você conseguir construir sua nave, e aí que você acaba conseguindo fazer aquelas Millennium Falcon que apareceu, o X-Wing, ou até mesmo a nave do Batman. O segundo jogo dentro do jogo que eu senti são os entrepostos, que no começo eles são muito legais de você criar, principalmente pelo farm de recursos, mas
depois de um tempo você percebe que é sempre a mesma coisa e não tem muito desenvolvimento além daquilo. Principalmente quando você invade entrepostos de alguns planetas em específico que estão entrepostos muito avançados e você lembra do seu tão basiquinho, pequenininho e acaba ficando meio que ok. Uma das partes mais importantes dos jogos da Bethesda são os bugs. E se você acha que esse jogo não tem bugs, ele tem muitos, como padrão. O grande detalhe é que eles não são bugs que atrapalham o jogo no geral. Eu não tive nenhum específico que crashou meu jogo ou então corrompeu meu save, mas eles são bugs mais engraçados e esquisitos, como por exemplo, a Sarah em certo momento estava andando na frente da minha nave no meio do espaço, ou então o Sam que entrou e desapareceu no chão, ele começou como se estivesse no elevador a sumir dentro do chão. Então são esses bugs assim, um NPC aparecendo no meio de um diálogo entre outro NPC. Não é nada que atrapalhe a experiência, mas é o padrão Bethesda e vai render muito meme por muitos anos, com certeza. A parte gráfica do jogo ela é muito bonita, principalmente a distância. Então, quando você está muito longe, como por exemplo observando Júpiter de uma lua, o jogo realmente é muito bonito. Mas conforme você começa a chegar perto de algumas coisas, as cidades, por exemplo, então até as texturas no chão, você percebe que não existe muito detalhe ali, ou então que existe uma diferença muito grande de preocupação entre detalhar o interior dessa nave e detalhar o exterior de um planeta. Novamente, não é um problema, não é algo que atrapalha a jogabilidade, mas quebra um pouco essa imersão quando você procura sempre o mesmo nível de detalhes em tudo. Isso provavelmente acontece principalmente com os planetas por eles serem gerados de uma forma randômica. Então eu acho que você não consegue comprimir muita textura de alta resolução nesses planetas, sendo que eles vão ser gerados de maneira automática. Se você vai jogar no computador, as configurações de PC, as configurações de gráfico, elas são extremamente limitadas e na minha experiência elas não fizeram muita diferença. Então o jogo ele rodou a 60 FPS no Ultra, a 60 FPS no alto e a 60 FPS no médio. Eu não reparei nenhuma queda de frame brusca ou algo que atrapalhasse minha experiência, mas também não reparei nenhuma diferença quando alterava as configurações de gráfico do jogo. Um outro mod que eu recomendo vocês usarem também, que a Bethesda já disse que ela vai oficializar em certas versões futuras, que eles vão colocar o DLSS, que é um recurso de super sampling, né, de amostragem de inteligência artificial, para desafogar um pouco a má otimização do jogo. Ele só está disponível para placas da Nvidia a partir da série 20, se eu não me engano, a série 2000, só que ajuda o suficiente para valer a pena. É muito melhor do que o FSR2 que você tem hoje presente no jogo, que eu não senti diferença nenhuma, para ser bem honesto. Então, resumidamente, o jogo ele é bom, não é excelente por vários motivos aqui citados. Ele tem muitos defeitos sim, muitos problemas, mas não o suficiente para você não jogar. Vale a pena jogar, principalmente se você tem o Game Pass. Ele está disponível hoje no Game Pass, que se não me engano de PC acho que tá R$27, R$28. Então sim, ele é um jogo legal, é um jogo que eu perdi algumas boas horas. Não sei se eu vou retornar para ele, gostaria de tentar algumas coisas ainda, mas é basicamente isso, gente. Se você gostou do vídeo, você tem mais um aqui do lado que eu vou deixar do Zelda, e também tem o outro da Domativa que vocês podem dar uma olhada. Então, muito obrigado, deixa um like, comente, compartilhe, deixa a sua opinião se vocês quiserem e até a próxima. Tchau!